Tô brincando. Você faz uma palavrinha? A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós estamos felizes com essa oportunidade, mas antes de agradecer, quero deixar aqui para a meditação da igreja, Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, que diz: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui o Senhor está dizendo para os seus discípulos: basta, aleluias, basta. Repete comigo, fala para o teu irmão. Eu não gosto disso não, mas vamos liberar essa palavra, porque entrou o 2020 e tem pessoas que ainda não deram baixa na sua ansiedade. Então libera, você é um profeta de Deus, vira para ela e diz: minha irmã, basta. Basta essa ansiedade, basta essa dor, basta essa preocupação. Não andeis ansiosos, basta. Já foi liberado aqui neste altar que o Senhor que cuida e que zela dos seus. E nessa noite é um lindo rebanho, aleluia, que confia nessa palavra e vai sair daqui entendendo que hoje é noite de basta, aleluia. Hoje é noite de basta, aleluia. 2 discípulos já estavam no caminho de Emaús, tão desiludidos, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E aqui eu entendo que Emaús significa a terra da desilusão. E sai de Jerusalém, da terra do propósito e da chamada. E eles estão desiludidos, e que desilusão é essa que eles enfrentaram? Um desemprego? Não, não era o desemprego. Uma enfermidade? Também não era uma enfermidade, ou uma perseguição, ou uma palavra de afronta, um abuso, seja ali qual for uma situação que você vive. Eles não estavam vivendo essa situação, eles estavam vivendo uma situação de desilusão muito grande, porque eles haviam tinham acabado de ver o seu mestre, o seu Jesus sendo crucificado. A dor daqueles discípulos era a dor da cruz, a dor de ouvir e contemplar o matelar dos cravos nas mãos de Jesus. A dor e a desilusão daqueles discípulos foram provocadas pela coroa que foi cravada ali no seu mestre, aquele que havia liberado palavras tão grandes de autoridade, aonde o mar estava agitado e ele dizia: basta, mar, acalma-te. E eles podiam contemplar que naquele mesmo instante se acalmava. Eles contemplaram curas, eles contemplaram os milagres instantâneos, eles contemplaram mulheres tão oprimidas, cheias de demônios, que ninguém tirava e expulsava. Mas aquele Jesus, com uma palavra de comando, colocava aquela pessoa em grande libertação, e que ali alcançava um grande ministério depois daquela cura e daquela libertação. Então aqueles discípulos, eles haviam tido uma caminhada com o seu mestre de sucesso e muito bem sucedida, e uma palavra também a qual o Senhor havia liberado que haveria de acontecer, mas a glória e o poder e tudo que estava sendo acontecendo naquele período era muito maior, e eles esqueceram que aquilo dali, a cruz, estava realmente para acontecer a qualquer momento. Mas quando a luta vem no nosso dia a dia, ninguém está pronto para ela. E quando ela chega, você não tem aquela reação de dizer: não, eu já estava esperando por isso. O Senhor falou que eu haveria de passar uma grande aflição, mas você esquece que o Senhor falou que nesse mundo teremos aflição, e a desilusão é maior do que o propósito que Deus já disse que tem na tua vida. A desilusão e o fracasso da derrota é maior do que o Senhor, o que Ele já realizou na tua vida, na tua história, e as promessas que Ele tem ainda para trazer a existência na tua vida, ela é esquecida diante de um cenário de dor. Mas o Senhor está dizendo: basta, aleluia, basta diante desse cenário de dor. E o interessante é que mesmo que viemos desistir, como aqueles discípulos desistiram, saíram da terra de Emaús do propósito, saíram da terra de Jerusalém do propósito e entram numa terra de frustração, desilusão, derrota. Quantos já entraram dentro do seu quarto, estão desiludidos, desistiram de buscar a Deus, desistiram pelo seu casamento, desistiram por uma felicidade dentro da sua alma, de conquistar uma vida em abundância plena em si, não em dinheiro, não em marido, não em pessoa, mas nela, diante
diante da presença do Espírito Santo, ela já desistiu. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor não desistiu de você, aleluia, e hoje Ele veio dar um basta, Ele veio intervir na tua Emaús de derrota, porque Ele não desistiu, porque Ele prepara discípulos, e Ele preparou discípulos. O interessante que eu vejo aqui, que nesse cenário dos seus discípulos desistindo dos seus propósitos, Jesus ele estava ali enfrentando a morte, Jesus estava ali enfrentando o inferno, Jesus estava ali com o inferno para organizar, com Satanás, os seus demônios e principados. Mas eu imagino o coração de Jesus acelerado, porque ainda havia duas situações, ainda havia duas pessoas que ele não queria desistir, que saíram do propósito mediante a desilusão, que foi Pedro. Pedro também desiste, volta a fazer aquilo que o Senhor havia tirado ele há muito tempo. Ei, rapaz, eu já te tirei dessa prostituição, eu já tirei você desse vício, eu já tirei você desse tráfico, eu já tirei você desse pecado, por que você voltou a fazer? Mas hoje ele também veio dar um basta, aleluia. E ele foi lá dar um basta em Pedro e falar: ei, eu te chamei para ser pescador de homem. Então imagina o coração de Jesus acelerando naquele inferno e dizendo: ei, corre rápido aí, Satanás, me dá essa chave, porque eu tenho um encontro à beira do mar, eu tenho um encontro no caminho de Emaús com 2 discípulos, eu tenho o céu e a terra para governar, mas eu tenho um encontro hoje com a minha igreja, a Assembleia de Deus de Mantiqueira, para dizer com vidas aqui: basta, hoje eu vim intervir na tua situação de dor. Aleluia. Ainda que você esteja cego, ainda que você não consiga enxergar o Mestre andando na tua via cruz, mas Ele anda com você, e hoje Ele está te estimulando. Hoje é o dia de você abrir o teu coração e falar comigo. Ele sabia da situação dos discípulos, mas Ele pergunta: ei, fala para mim, é porventura é o único que não sabe o que está acontecendo por esses dias? Ei, abre o teu coração. Hoje é noite, não é para você olhar para a parede. Hoje não é noite para você se preocupar com teu irmão, com a dívida. Hoje é noite que Jesus já chegou aí, e veja com os olhos espirituais, e Ele quer dialogar com você, e Ele quer ouvir você. Ei, rapaz, ei, moça, conversa, fala qual é o teu mal. E eles começam a colocar para fora toda a sua dor, todo o seu trauma. Eles começam a dizer: é aqui, é o nosso mestre poderoso em obra, mas a cruz foi maior do que ele, a cruz foi maior do que ele. Ei, meu irmão, quero te dizer que a tua dor não é maior do que Jesus, que a guerra de governos que estão aí para vir não é maior do que esse Deus, porque é Ele que monta reis, é Ele que estabelece governo, e se houver guerra vai ser com a palavra e autorização dEle. Mas aqui tem uma igreja que depende do governo do céu, porque nós somos cidadãos do céu, não deste mundo. Aleluia. E o amor de Jesus é tão grande que Ele começa a caminhar com aqueles homens. O amor de Jesus é tão grande que Ele tem cuidado de você, ainda que você não tem força, como falou o pastor Geide aqui hoje pela manhã, não tem força para orar mais, não tem força para ler a palavra, não tem força para estar no círculo de oração, não tem força para estar em comunhão com Ele, mas Ele está andando na tua Emaús da frustração, Ele está andando no teu calabouço, Ele está andando no teu deserto, Ele está andando até mesmo onde você está, numa miséria terrível. Ele está ali esperançoso para que os teus olhos abram, e vai abrir, sabe por quê? Porque você veio no lugar certo, porque aqui é lugar de mesa é comunhão, e o Senhor quer gerar relacionamentos mais profundos e significativos com você nesta noite. Mas sabe o que eu acho bonito? Ainda que eles não reconheceram o mestre, mas a conversa estava tão gostosa, que quando o mestre falou: agora eu vou ter que ir embora, e eles falaram: não, fica, aleluia. Eu quero te dizer que você não está entendendo nada, mas aquele louvor tem chegado você na madrugada, aquela palavra tem encontrado com você no meio da rua, aquela irmã tem te constrangido quando ela pega a Bíblia e tem força para vir para a igreja e você não consegue. O Senhor tem falado sim, porventura já não tem ardido o teu coração, e hoje o teu coração ardeu, e o Senhor trouxe você, tirou lá da tua Emaús, da tua casa, aonde há tanta guerra, e trouxe aqui, porque aqui é a terra do propósito, é aqui que Ele vai se revelar a você, é aqui que Ele vai trazer as promessas, porque não morreu, aleluia, a promessa está de pé. Pode ter morrido o emprego, mas a promessa está de pé. Pode ter morrido o casamento, mas a promessa do casamento saudável ainda está de pé.
E ele diz assim: aleluia, eu vou embora. E eles falaram assim: não vai não, fica conosco. Ei, você já sentiu ele aí? Fala agora, fica conosco. Ei, minha irmã, hoje é noite de aproveitar essa oportunidade. Agarra ele, fica comigo. Eu não sou merecedora, eu não sou merecedor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou tudo, mas fica comigo. O Senhor encostou. Ei, quem já sentiu o Senhor encostar em você nesta noite aí? Aleluia. E aí Jesus vai fazer algo muito lindo. Está correndo aqui. Ele prepara a mesa. E ele vai pegar o pão. E quando ele pega o pão e bate, aí os discípulos falaram: ei, só tem um que parte o pão assim. Aleluia. Só tem um que me visita na madrugada assim. Ei, só tem um que me abraça assim. Só tem um que me visita assim. Só tem um que me entende assim. Ei, eu conheço. Quem é esse que está partindo pão nesta noite? Aleluia. Ele está aqui partindo pão e dando um basta. Hoje ele está intervindo situações aonde chegaria mortes espirituais nesta casa, mas ele está trazendo vida e abundância. Coma deste pão. Aleluia. E eles comeram. O mestre desapareceu, mas na mesma hora, quando eles identificaram, e nesta noite você já identificou Jesus aqui? Aleluia. Então quem já identificou, sai da terra de Emaús e retorna correndo para Jerusalém. Hoje o Senhor te chama para a terra do propósito. Esse altar é lugar de propósito e de revelações que Deus quer manifestar na tua vida. E esse altar me chamou. Eu corri muito desse altar. Ainda tem mais um tempinho, pastor? Ele falou que tem até 10 para meia-noite. Amém? Glória a Deus. Tem que aproveitar, né? Tem tanto tempo que eu não venho, né? Amém. Então tá. 15 para meia-noite. Tá bom, então. E eu corri muito desse altar. Desse posicionamento que o Senhor me convidou. Eu queria muito ficar na Emaús. Na minha terra da vontade. Na minha terra segundo o desejo do meu coração. Mas o Senhor veio intervir. Ele interviu numa situação que de repente não era necessário eu passar, que foi de um desemprego que todos aqui conhecem. Mas hoje, amadurecida em Cristo, e a cada dia nós vamos amadurecendo mais, mas hoje eu agradeço ao Senhor pelo meu vale, eu agradeço ao Senhor pelo meu deserto, porque foi ali, sem ninguém, que o Senhor falou assim: não, hoje eu não autorizo você convidar as irmãs de oração. Hoje eu não autorizo você chamar as irmãzinhas que marcha, que ora, que antes você olhava, não dava nem confiança. Agora, quando o negócio aperta, é quem a gente procura primeiro, né? E o Senhor falou: não, se você quer sair desse vale, é você que vai ter que ser o profeta desse vale. E aí eu entendi que quando eu chegava aqui neste lugar, e as palavras que eram liberadas desse altar, porque quando nada me faltava, eu deixava tudo passar desapercebido. Um louvor, o ministério de louvor, as crianças, seja quem louvasse ou quem pregasse. Eu passei por muito tempo assim, dentro da igreja, minha dracma perdida, aqui nesse lugar. Mas Deus fez eu viver uma grande experiência e entender que esse lugar aqui é real. Enquanto nós estamos aqui, pastor, como o Senhor falou, o Senhor dá ordem aos anjos dele, ao nosso respeito. E eu pude experimentar, porque quando não lhe falta nada, não falta dinheiro, você pode ir para o mercado e fazer compra no olhar preço, e depois você não tem R$1 para comprar nada, e você tem que depender de Deus. Então eu vinha para a igreja, pedindo ao Senhor voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade, voltar na terra do propósito, porque eu tinha saído para Emaús na minha rebeldia, mesmo estando dentro da casa de Deus. Quantos estão dentro da casa de Deus, mas não estão dentro do propósito que Deus estabeleceu? Mas aí, eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Então quando eu chegava aqui neste lugar, o culto já soava diferente, porque eu abria verdadeiramente o meu coração.
Quando a palavra era liberada, eu entendia que havia uma ação real de Deus. E quando o irmão falava, vai haver providência, eu era a primeira a levantar minhas mãos. Porque eu não levantava nem as minhas mãos. Cadê o que levanta a mão aqui da glória? Cadê o povo avivado aí, minha irmã? Essa é a ferramenta do crente, minha irmã. Essa é a tua ferramenta. A ferramenta do crente. As armas espirituais são essas aqui, eu tenho glória. E quando ele liberava a palavra, haverá providência, haverá milagre, haverá socorro, eu pegava. E no outro dia, um carro parava na minha porta, levava mim e o meu marido para fazer compra. E não faltava comida para dentro da minha casa para os meus filhos. Aí eu falei, meu Deus, esse lugar é real, esse culto é real. Deus trabalha de forma real neste lugar. Aí o Senhor começou a descortinar outras coisas, a trazer revelações para mim. Eu falei, tanto tempo sentada nesse banco, eu não ouvia Deus. Tanto tempo sentada nesse banco, e o Senhor querendo me revelar tantas coisas, trazer tantas ferramentas de trabalho. E você fica aí muitas das vezes frustrada e achando que não é importante no reino de Deus. E o Senhor está te chamando como uma intercessora neste lugar. Então eu falei, eu vou começar a fazer alguma coisa. Como ali no meu cantinho, eu já intercedia pelo culto, já intercedia pelas irmãs de oração, eu já intercedia pela igreja. E aí um dia o Senhor falou, levanta e vai dar um abraço em uma. Eu falei, eu vou dar um abraço, aquela irmã está bem empregada, nada falta, está tudo legal. Que é isso? E o Senhor falou assim, quer que o pão falte na tua casa? Eu falei, não, Senhor. E aí eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ia eu lá abraçar a irmãzinha. Aí eu falava, olha, o meu Senhor, o teu pai, me mandou lhe dar esse abraço. Eu falei, ela vai me expulsar daqui, mas quem chama garante. E ali quando eu falava para ela, ela já levantava em lágrima. Ei, tem muita gente olhando a tua aparência, mas quem conhece o teu coração é Deus. Ei, recebe o abraço do Espírito Santo de Deus, o doce consolador, o provedor de milagre, o que sara, que cura, que restaura, está aqui lhe abraçando. Ainda que o irmão não tenha coragem de obedecer a voz de Deus para lhe dar um abraço, mas ele está aqui hoje. Aleluia, sinta o abraço dele. Aí, irmãs, eu fui gostando do negócio. Chegava no outro domingo, eu já dizia, quem é a próxima vítima? E aí o Senhor foi cuidando, foi restaurando, foi movendo. E o Senhor me deu um grande livramento há um ano atrás, que foi do acidente de carro, que a igreja esteve aqui em oração pela minha vida, que o Senhor falou lá no monte que havia um mar de sangue na minha frente, mas não sabia se era para mim ou se era para alguém da minha casa. E o meu sobrinho sempre vai muito para o Rio e sofre muito assalto, né, na cidade. E eu falei com a minha irmã, vamos orar pelo Lucas, porque o irmão viu um mar de sangue e não revelou quem era a pessoa. Mas só que eu não sabia que era a bola da vez. E isso foi falado na quinta. No sábado, o Edivan sente o espírito da morte me rodeando. Aquele dia eu passei como se fosse luto, muito triste. Eu deixo a Emily na igreja e falo com uma amiga, toma conta de Emily para mim. Eu saio em lágrimas. E eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo. Ela falou, essa minha amiga que tomou conta de Emily, falou que entrou dentro da sala das crianças e foi orar, porque ela sentia algo muito ruim, o espírito da morte rodeando. E quando dá 7h20 em Piabetá, o pastor para comigo, outra amiga que foi comigo, e a mãezinha dele de 80 anos. E ali nós vamos atravessar aquela rodovia escura, chovendo, muito perigoso ali. E o pastor falou assim, vem um carro em alta velocidade. Só foi o tempo dele dar um passo para trás e a minha amiga. E ali eu já estava abraçada com aquela senhora, que eu brinquei com ela e falei assim, eu vou te proteger. E a minha amiga me lembrou disso. Falou, Alexa, naquela hora não era você, já era o anjo. E ali quando eu abraço, eu pude empurrá-la e o carro veio, me pegou. Me disseram que eu não lembro, né? Que eu voei, bati depois no teto do carro, quando eu fui para cair no chão. Aí o obreiro que estava na porta da Assembleia de Deus ali em Piabetá, ele teve uma visão e que via um anjo com aquelas mãos estendidas e parando a minha queda. Quando o bombeiro veio me pegar, porque eu queria levantar ali daquele chão, não conseguia, de ficar quietinho, já não sentia mais o meu corpo. E aquela luta entre a vida e a morte, eu tive uma experiência tremenda, que eu pedi ao Senhor para voltar e cuidar dos meus filhos. E o Senhor abriu o meu ouvido e falou assim, pede para fazer a obra. E eu falei, Senhor, pedi para fazer a obra. Eu dei uma de boba e não respondi.
Novamente eu clamo e peço a Ele e falo: Senhor, deixa eu voltar. Eu já sentia, irmão, meu pai tão pertinho. Eu vi um filme da minha história passando. Você sente já o céu perto, é algo assim. Você sente principado, você sente sendo assistida no mundo espiritual. E mais uma vez eu falo: Senhor, deixa eu voltar e cuidar dos meus filhos. E isso estava a minha amiga em cima de mim, as irmãs da igreja já rodeando, e elas falaram que em nenhum momento via eu falando assim. Então você vê que eu entrei nesse paralelo entre a vida e a morte. E ali mais uma vez o Senhor volta e fala: pede para fazer a obra. Eu falei: Senhor, se eu pedir para fazer a obra, eu vou estar dizendo que eu estou pronta para uma outra dessa. Meu irmão e minha irmã, essa é a realidade da obra. Paulo, quando pregava, o que acontecia? Ele ia com foto em Facebook. O que acontecia com ele? Era ofertas que entravam grandes na sua conta corrente? Não. Aquele homem era chicoteado, açoitado, posto em prisão. Mas à meia-noite ele cantava uma canção. E aquele que chama, ele vai lá e tira do calabouço e te coloca novamente para fazer a obra. Essa é a chamada, porque um pisão de pé vai fazer você desistir, minha irmã. Porque a desilusão da vida vai lhe fazer desistir. O Senhor está dizendo: basta, entra no propósito hoje. Eu falei: Senhor, Marta, Lázaro e Maria, amigos íntimos de Ti, mas nem por isso a morte não deixou de chegar. Mas o Senhor foi ao encontro da morte. Ei, eu não sei qual é a morte espiritual que você está enfrentando, mas Jesus está muito presente aqui nesta casa hoje. E se você está entendendo essa palavra, você já retrocedeu dessa Emaús. E ali meu fôlego de vida voltou quando eu falei para ele: Senhor, eu não vou pedir para fazer a obra, mas uma coisa eu declaro a Ti: Tu sabes que eu amo fazer a Tua obra. E ali meu fôlego volta, e eu entendo que o Senhor deixou eu voltar, e começo a agradecer a Deus. E quando o bombeiro veio e me pega, coloca na ambulância, ele fala assim: quem é a senhora? Eu falei: eu ia pregar nessa igreja, triste, já desiludida, querendo ver aquela frustração, mas o Senhor trata de você. Ei, minha irmã, Ele não vai te jogar em frente de uma obra antes de fazer você ter domínio sobre aquilo que tem te dominado. Hoje é noite de você ter domínio, aleluia. Ei, você vai ter domínio sobre esse crack, maconha, prostituição, pornografia, vício. Hoje você vai ter domínio, para ter domínio. Depois lá na frente, quando chegar um com pedra de crack, entregar na tua mão e falar assim: olha, eu desisto disso aqui, toma essa pedra. Você não vai colocar no teu bolso e cheirar dentro de casa, mas você vai queimar, porque você vai ter domínio, aleluia. E o Senhor estava fazendo que eu viesse ter domínio sobre aquela dor. E eu falei assim: eu ia pregar nessa igreja. Ele falou assim: olha, eu quero te dizer que a senhora vai pregar é muito, porque eu sou crente da igreja batista, e o tipo de acidente da senhora eu pego no óbito, e pelo que eu já examinei, a senhora nem fissurar não fissurou, aleluia. E quando deu 3 horas da manhã, eu estava saindo daquele hospital andando para a glória de Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é o Deus que dá basta da morte, Ele dá basta na enfermidade, e Ele deixa você também entrar na cova do leão, mas Ele também dá um basta da boca grande de leão, aleluia, e não deixa de devorar. E depois dessa vitória tão linda que o Senhor me presenteou, eu lembro, irmãs, quando eu estava saindo da ambulância, eu falei, já estava o Edivan, pastor Fabiano, Paula, eu falei: eles vão vir tudo me abraçar, vão vir tudo. E eu estava com uma manta térmica, eu já estava de soro, eu já estava imobilizada, toda quietinha. E a senhorinha, ela estava deitadinha, de rosinha, bonitinha, porque graças a Deus, ela fez uma pequena fissura na bacia por causa da idade. Mas também saiu, foi liberada, tudo correu bem com ela. Mas ela ainda com um pouquinho de mal de Alzheimer, então ela ficava lá perguntando pelos filhos. Então quando a ambulância abriu, ela estava assim perguntando: cadê Pedro, João, Tiago, no barquinho? Estava lá querendo saber de todo mundo. E o Edivan, quando me vê, eu passando pela maca, eu só vejo o olho de Edivan, de pastor Fabiano e de Paula. Falei: meu Deus, ninguém veio falar comigo. Diz o Edivan, que na hora que me viu, falou assim: meu Deus, cobrir o defunto.
e não me avisaram. Do tamanho susto que ele levou. Quando o bombeiro falou, não se assuste, esse é o procedimento certo, que tem que ser feito. Aí eles correm para a porta para tentar entrar, mas já era tarde, só às 3 horas da manhã que eles foram me ver. Irmãos, então eu estou aqui radiante, para a glória de Deus, é a alegria da igreja do Senhor, porque o Senhor, assim como tem me ajudado, vai te ajudar, tem te ajudado, e hoje veio dar basta em situações. E aí, março, como aquele obreiro da casa do Senhor, o bombeiro liberou e falou, você não vai parar, grande é a obra, e a obra foi realizada. Está aqui esse livro, para a glória de Deus, minha pia psicóloga. Eu não vou falar mais dele, porque eu já acabei falando muito aqui, mas eu acredito que, tamanha essa alegria do meu coração, já dá para perceber que esse livro vai impactar a tua vida. Esse livro vai entender que é importante você fazer um altar de adoração. Aqui eu fiz um altar de adoração na minha pia, aonde eu estava ali lavando a minha louça, e entendi que ali também poderia ser um altar de falar com Deus. Eu não sei qual é o altar seu, se é no volante, se é no trabalho, na tua bicicleta, passando roupa, mas aonde você estiver, Deus vai se manifestar e entrar com socorro bem presente, assim como Ele me socorreu ali na minha pia, que hoje eu chamo de pia psicóloga. Porém, essa pia psicóloga, ela não só lavou a sujeira da minha louça, mas lavou também o meu coração. Aqui tem um testemunho lindo, que é do Enzo, gerando lar de paz. Hoje os nossos filhos não querem casar, hoje os nossos filhos não querem ter uma família, porque dentro de casa há guerra. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que quando um não quer, dois. Então seja você hoje a mulher que vai tomar essa decisão de não brigar. Seja você hoje o filho que vai tomar a decisão de não brigar. Seja você hoje o sacerdote que vai tomar a decisão de não brigar, porque o teu lar precisa gerar paz. Amém? E aí tem vários outros temas, do lar cumprindo o chamado, tá lindo, mulher virtuosa, e tem o meu segredo aqui. Qual é? Compre, e aí vocês vão descobrir, amém? O livro é R$20, tá, queridos? Outra grande vitória, foram feitas 2.000 tiragens, e hoje eu rematei todas, vendi todos as 2.000 praticamente, só me sobraram 300 livros. E esses 300 livros eu trouxe hoje para cá. Dá um glória? Irmãs, foi uma alegria na CPMW, nós comemoramos, agradecemos a Deus por essa grande vitória. E agora ele vai ser lançado a nível Brasil, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. 2020, basta derrota e é ano de vitória. Amém? Então, igreja, minha igreja amada, eu vou estar ali fora esperando por vocês, querendo um autógrafo dessa pequena humilde serva. Eu vou dar com muito carinho e amor. Um beijo no coração. Continue orando por mim, pela minha casa e pela minha família, amém? Perdão o horário, pastor, mas a alegria é muito grande. Amém, igreja? Se você comprar um é 20, se comprar 2 é 40. Vamos